A planta que sobrevive onde nada mais cresce. Você já viu um lugar onde parece impossível algo crescer? Um terreno seco, cheio de pedras, sem chuva por meses? Ou talvez um canto da cidade onde só tem concreto, poluição e pouca luz? Pois saiba que existe uma planta que consegue viver nesses lugares. Ela não é mágica, mas é quase como se fosse. Essa planta é forte, resistente e não desiste fácil. Vamos entender como ela faz isso e por que é tão especial. Imagine que você está em um deserto. O sol queima o tempo todo, a água é rara e o vento leva embora qualquer umidade que aparece. A maioria das plantas morre rapidinho nesse lugar. Mas algumas, como o cacto, sobrevivem. O cacto é um exemplo perfeito dessa planta resistente. Ele guarda a água dentro de si, como se fosse uma garrafinha natural. Quando chove, ele enche seu reservatório e usa essa água aos poucos, sem desperdiçar. Suas folhas são finas ou viraram espinhos para não perder água com o calor. É como se ele usasse um casaco leve no verão e uma garrafa térmica para guardar sua bebida. Outro exemplo é a samambaia que cresce nas paredes das casas antigas. Você já deve ter visto uma parede úmida, com manchas verdes e folhas pequenas saindo das frestas. Essa samambaia não precisa de terra fofa ou adubo. Ela se agarra na parede, absorve a umidade do ar e cresce devagar, mais firme. É como se ela dissesse: se não tem terra, eu me viro com o que tem. E tem também as plantas que vivem em cidades grandes, como a erva de passarinho. Ela cresce em cima de outras árvores, sem precisar de solo. Parece um parasita, mas na verdade ela só usa a árvore como apoio. Ela tira água e nutrientes do ar e da chuva. É como se ela fosse uma inquilina que não paga aluguel, mas também não prejudica o dono da casa. O que todas essas plantas têm em comum? Elas se adaptaram. Adaptar-se é como mudar um pouco para conseguir viver melhor em um lugar difícil. Pense em você em um dia muito quente. Se não tiver ar-condicionado, você vai tirar a blusa de manga comprida, beber mais água e ficar na sombra. As plantas resistentes fazem algo parecido. Elas mudam seu jeito de viver para aguentar o calor, a falta de água ou a terra ruim. Vamos ver como elas fazem isso em detalhes. Guardar água. Como o cacto, algumas plantas armazenam água dentro delas. Elas têm caules grossos ou folhas carnudas, como se fossem esponjas. Quando chove, elas enchem esse tanque e usam a água aos poucos. É como se você enchesse uma garrafa e fosse bebendo aos goles durante o dia. 2. Folhas diferentes. Muitas plantas resistentes têm folhas pequenas ou espinhos. Isso ajuda a não perder água. Pense em uma folha grande como um lençol estendido no varal. Ela seca rápido porque tem muita superfície exposta ao sol. Já uma folha pequena ou um espinho é como um pano dobrado, seca bem mais devagar. 3. Raízes profundas ou largas. Algumas plantas têm raízes que vão muito fundo na terra para achar água. Outras têm raízes que se espalham perto da superfície para pegar até a última gota de chuva. É como se elas tivessem canudos longos ou redes para capturar água onde quer que ela esteja. 4. Crescer devagar. Em lugares difíceis, as plantas não crescem rápido. Elas economizam energia e crescem aos pouquinhos. É como se você guardasse dinheiro para comprar algo importante em vez de gastar tudo de uma vez. 5. Dormir quando está ruim. Algumas plantas dormem quando o tempo está muito seco ou frio. Elas perdem as folhas e ficam só o caule ou a raiz, esperando passar a fase ruim. Quando as coisas melhoram, elas voltam a crescer. É como se você ficasse debaixo das cobertas em um dia muito frio e só saísse quando esquentasse. Essas plantas não são só fortes, elas também ajudam o lugar onde vivem. Por exemplo, em um deserto, um cacto pode ser a única sombra para um animal pequeno. Suas flores dão alimento para abelhas e pássaros. Em uma cidade, uma planta que cresce em uma parede ajuda a limpar o ar e deixa o lugar mais bonito. É como se elas fossem pequenas heroínas do dia a dia. Agora, imagine se todas as plantas fossem assim. Não precisaríamos nos preocupar tanto com jardins, porque elas sobreviveriam sozinhas. Mas a maioria das plantas que a gente cultiva em casa ou na horta precisa de cuidado. Elas são como crianças, precisam de água,
terra boa e proteção contra o frio ou o calor demais. Mas por que essas plantas resistentes são tão importantes? Porque elas mostram que a vida sempre acha um jeito. Mesmo nos lugares mais difíceis, algo consegue crescer. Elas nos ensinam a ser pacientes, a nos adaptar e a não desistir. Se uma plantinha consegue viver em um deserto, nós também podemos superar nossos desafios. E não é só em lugares secos ou poluídos que elas vivem. Algumas conseguem crescer até em rachaduras de calçadas ou em telhados. Elas são como aquelas pessoas que conseguem fazer uma refeição gostosa com poucos ingredientes. Com criatividade e resistência, elas transformam o pouco que têm em algo que funciona. Para terminar, vamos resumir o que aprendemos. Existem plantas que sobrevivem onde quase nada mais cresce. Elas são resistentes e se adaptam. Elas guardam água, têm folhas diferentes, raízes profundas ou largas e crescem devagar. Algumas dormem quando o tempo está ruim e voltam a crescer depois. Elas ajudam o ambiente onde vivem, dando sombra, comida e deixando o lugar mais bonito. Essas plantas nos ensinam a ser fortes e a não desistir, mesmo quando as coisas estão difíceis. Então, da próxima vez que você vir um cacto em um vaso, uma samambaia na parede ou uma plantinha crescendo no concreto, lembre-se, elas são pequenas, mas têm uma lição grande para nos dar. A vida sempre encontra um jeito, mesmo nos lugares mais inesperados. E não é só nas plantas que vemos essa força. Olhe ao seu redor, tem gente que passa por dificuldades enormes e mesmo assim segue em frente, como essas plantinhas. Tem quem mora em lugares muito quentes ou frios, onde a comida é pouca e a água é difícil de achar, mas que encontra um jeito de viver bem. Tem quem trabalhe duro o dia todo e ainda arrume tempo para cuidar da família, dos amigos ou até de um cantinho verde em casa. Até mesmo quem já passou por doenças, perdas ou momentos ruins e, aos poucos, conseguiu se reerguer. Essas plantas nos mostram que a vida não precisa ser perfeita para ser bonita. Elas não esperam condições ideais para crescer, elas fazem o melhor com o que têm. E é assim que a gente também pode viver. Não precisa de um solo rico ou de um clima perfeito para ser feliz. Às vezes, basta um pouquinho de sol, um pouco de água e paciência para ver as coisas darem certo. Outra coisa legal é que essas plantas não vivem sozinhas. Mesmo nos lugares mais secos ou pedregosos, elas criam um ambiente onde outras coisas podem aparecer. Um cacto pode dar sombra para um inseto descansar. Uma raiz profunda pode ajudar a segurar a terra e evitar que ela seja levada pela chuva. Até as folhas que caem viram comida para bichinhos pequenos. Ou seja, mesmo nos lugares mais difíceis, a natureza encontra um jeito de cuidar de si mesma. E sabe o que isso nos ensina? Que a gente também pode ser assim. Mesmo quando tudo parece difícil, podemos ajudar os outros de alguma forma. Pode ser com um sorriso, uma palavra amiga, um gesto simples. Às vezes, a gente nem percebe, mas um pequeno ato de bondade pode fazer diferença na vida de alguém, assim como uma plantinha no deserto faz diferença para o lugar onde ela cresce. Então, da próxima vez que você estiver passando por um momento complicado, lembre-se dessas plantas. Elas não desistem. Elas se adaptam. Elas crescem devagar, mas crescem. E, no final, mostram que até nos lugares mais improváveis a vida sempre acha um caminho. Se elas conseguem, por que a gente não conseguiria? Basta olhar com atenção, ter paciência e acreditar que, mesmo devagar, as coisas podem melhorar. Afinal, se uma sementinha consegue brotar no meio do asfalto, quem somos nós para duvidar da força da vida? E essa força da vida não está só nas plantas, mas em nós também. Às vezes, a gente se sente como aquele asfalto quente e duro, sem espaço para nada florescer. Pode ser um trabalho cansativo, uma relação difícil, uma saudade que não passa ou até mesmo aquele sentimento de que nada está dando certo. Mas, assim como a plantinha que nasce entre as pedras, a gente também tem uma capacidade incrível de se reinventar. Pense em uma pessoa que perdeu o emprego depois de anos na mesma empresa. No começo, parece o fim do mundo. Como pagar as contas? Como recomeçar? Mas, com o tempo, ela descobre habilidades que nem sabia que tinha. Talvez comece a vender doces que fazia para os amigos,
ou aprenda a mexer em computadores e arrume um trabalho novo. O que parecia um deserto se transforma em um caminho diferente, às vezes até melhor. Ou então imagine alguém que sempre morou em uma cidade grande, de repente, precisa se mudar para um lugar pequeno, sem agito, sem os mesmos confortos. No início, tudo parece estranho, até sem graça. Mas, aos poucos, ela percebe o silêncio gostoso da noite, o cheiro de terra depois da chuva, a gentileza das pessoas que se cumprimentam na rua. O que antes era um nada se torna um tudo que ela nem sabia que precisava. A vida tem dessas, ela nos coloca em situações que parecem impossíveis, mas sempre deixa uma brecha. Uma fresta na parede, um raio de sol entre as nuvens, uma mão estendida quando a gente menos espera. E é nessa brecha que a gente encontra força para continuar. Não precisa ser nada grandioso. Às vezes, é só acordar no dia seguinte e dar mais um passo. Ou aceitar que está tudo bem chorar um pouco antes de seguir em frente. E sabe o que é mais bonito? Assim como as plantas do deserto ajudam outras formas de vida a aparecerem, um inseto que pousa nelas, um pássaro que se abriga em seus galhos, a gente também pode ser essa força para alguém. Quando superamos nossos próprios desafios, acabamos mostrando para os outros que eles também podem. Um vizinho que vê você lutando e se anima a tentar de novo. Um filho que aprende com sua persistência. Um amigo que se inspira na sua coragem. Então, da próxima vez que a vida parecer um lugar seco demais, lembre-se, você já sobreviveu a 100% das suas piores situações. Você já se adaptou antes, mesmo sem perceber. E, se uma plantinha consegue brotar no concreto, você também consegue encontrar um jeito de crescer, mesmo que seja devagarinho. Porque, no fim das contas, a vida não é sobre nunca cair. É sobre ter a coragem de levantar, sacudir a poeira e dar mais um passo, mesmo que seja só para ver o que tem depois da próxima curva. E sabe o mais legal dessa plantinha que nasce onde ninguém espera? Ela não precisa de muito para começar. Às vezes, só uma rachadura no asfalto, um pouco de terra que o vento trouxe, um pingo de chuva que caiu sem querer. Ela não espera as condições perfeitas, não fica reclamando que o sol está forte demais ou que o vento bate muito. Ela simplesmente começa. E, aos poucos, vai mostrando que até nos lugares mais difíceis tem espaço para a vida. Pense nisso quando achar que não tem forças para seguir. Você não precisa de tudo resolvido para dar o primeiro passo. Não precisa de um plano perfeito, de um momento ideal ou de garantias. Às vezes, só o que você tem é um sonho pequeno, uma vontade que não quer morrer, e isso já é o suficiente. É como aquela sementinha que cai no meio do cimento. Ela não sabe se vai conseguir, mas tenta mesmo assim. E, quando menos espera, já está lá, firme, transformando o lugar. Outra coisa bacana é que essa planta não cresce sozinha. Ela atrai outras coisas, uma borboleta que passa e pousa nela, um passarinho que vem beber água da chuva que ficou presa nas folhas, até formigas que fazem dela um caminho. Ela não é só resistente, ela também cria vida ao redor. E com a gente é a mesma coisa. Quando insistimos em ser felizes, mesmo nas dificuldades, acabamos inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo. Um sorriso no meio de um dia ruim pode ser o que alguém precisava para não desistir. Uma palavra de ânimo pode ser a rachadura que deixa a luz entrar na vida de alguém. E não se engane, essa plantinha não é frágil só porque nasceu num lugar difícil. Pelo contrário, ela é mais forte do que as outras que cresceram em vasos protegidos. Porque ela aprendeu a se virar com o que tinha, a se adaptar, a encontrar jeitos de sobreviver. A gente também fica mais forte quando passa por apertos. Cada vez que a gente levanta depois de cair, cada vez que a gente acha uma saída onde parecia não ter nenhuma, a gente está treinando a nossa própria resistência. E isso não é pouco. Então, da próxima vez que você se sentir como se estivesse tentando crescer no meio do concreto, lembre-se, você já é prova de que a vida encontra um jeito. Você já superou coisas que achava que não ia aguentar. Você já se reinventou sem nem perceber. E se uma plantinha consegue florescer onde nada mais cresce, por que você não conseguiria? Não precisa ser perfeito, não precisa ser rápido. Só precisa ser você, tentando mais uma vez. Porque, no fim, a vida não é sobre ter tudo fácil.
É sobre ter a coragem de continuar, mesmo quando parece impossível. É sobre acreditar que, mesmo no lugar mais seco, sempre tem uma sementinha esperando para brotar. E essa sementinha pode estar dentro de você. E essa sementinha dentro de você não precisa de muito para começar. Às vezes, basta um pouco de água, um raio de sol ou alguém que acredite em você quando você mesmo não acredita. Pense naquela planta que nasce na rachadura da calçada. Ela não escolheu o lugar, mas escolheu viver. E você também pode fazer essa escolha, todos os dias. Não importa se o solo ao seu redor parece duro, se o vento sopra forte ou se as pessoas dizem que você não vai conseguir. O que importa é que você continue tentando, mesmo que seja devagar. Porque cada pequeno passo conta. Cada vez que você se levanta depois de uma queda, está mostrando para si mesmo que é mais forte do que imaginava. E sabe o que é mais incrível? Você não está sozinho nessa. Assim como as plantas se apoiam umas nas outras para crescer, as pessoas também precisam de apoio. Às vezes, é um amigo que te escuta, um familiar que te dá um abraço ou até um desconhecido que te inspira com sua história. A vida é cheia de surpresas, e muitas delas aparecem quando a gente menos espera. Então, quando sentir que está difícil demais, lembre-se daquela plantinha no concreto. Ela não desistiu. Ela encontrou um jeito, mesmo que ninguém mais acreditasse. E você também pode encontrar o seu. Não precisa ser grandioso, não precisa ser perfeito. Só precisa ser você, seguindo em frente, um dia de cada vez. Porque no fim das contas, a vida não é sobre nunca cair. É sobre ter a coragem de se levantar, mesmo que seja só para tentar de novo. E se uma plantinha consegue fazer isso, você também consegue. Afinal, você já é a prova de que a vida sempre encontra um caminho. E sabe o que é mais incrível nessa plantinha? Ela não escolheu nascer ali. Não foi um plano perfeito, uma decisão calculada. Ela simplesmente caiu naquele lugar, entre o concreto e a poeira, e mesmo assim decidiu crescer. Às vezes, a gente também se sente assim, jogado em situações que não escolhemos, cercado de dificuldades que não pedimos. Mas a diferença entre desistir e florescer está justamente nessa escolha diária de tentar. Pense em um dia ruim, daqueles que parece que nada dá certo. Você acorda atrasado, derrama café na camisa, o trânsito está um caos, e quando chega em casa, ainda tem aquela pilha de problemas esperando. Parece que o mundo inteiro conspirou contra você. Mas aí você lembra da plantinha. Ela não tem pernas para correr, nem mãos para se defender, nem voz para reclamar. Ela só tem raízes finas, folhas frágeis e uma vontade teimosa de existir. E mesmo assim, ela dá um jeito. Às vezes, a gente acha que precisa de condições perfeitas para ser feliz ou para seguir em frente. Um emprego dos sonhos, um relacionamento ideal, uma vida sem problemas. Mas a verdade é que a vida não funciona assim. A plantinha não esperou o concreto rachar sozinho para nascer. Ela cresceu apesar do concreto. E você também pode aprender a viver apesar das pedras no seu caminho. Outra coisa legal dessa plantinha é que ela não cresce sozinha. Se você olhar bem, vai ver que, muitas vezes, ao redor dela tem outras plantinhas menores, tentando a mesma coisa. É como se uma desse força para a outra. Na nossa vida, acontece a mesma coisa. Às vezes, a gente nem percebe, mas um sorriso de um estranho, uma palavra de incentivo de um colega ou até um meme que alguém te manda pode ser o suficiente para te lembrar que você não está sozinho. E não precisa ser nada grandioso. Não é sobre salvar o mundo ou fazer algo extraordinário. É sobre as pequenas coisas, lavar a louça quando está cansado, responder uma mensagem mesmo sem vontade, levantar da cama quando tudo o que você quer é ficar debaixo das cobertas. São esses pequenos passos que, somados, fazem a diferença. A plantinha não cresce 1 metro de uma vez. Ela vai, devagarinho, abrindo caminho entre as rachaduras, até que um dia você olha e ela está lá, forte e verde, desafiando tudo ao redor. Então, da próxima vez que se sentir fraco, cansado ou sem esperança, lembre-se, você já sobreviveu a 100% dos seus piores dias. Você já deu conta de coisas que nem imaginava que conseguiria.
E se uma plantinha consegue brotar no meio do asfalto, você também consegue encontrar um jeito de seguir em frente. Porque, no fim das contas, a vida não é sobre esperar as condições ideais. É sobre fazer o melhor que pode com o que tem, onde está. E se um dia parecer que não há saída, respire fundo e olhe ao redor. Sempre tem uma rachadura, um cantinho, uma brecha por onde a luz entra. E é ali que você vai crescer.